Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. É com prazer imenso que a gente inicia aqui essa live com vocês. Só tô dando início aqui também ao pessoal que está no Instagram, só um minutinho. Sejam bem-vindos, oi Lilian, boa noite para Marta também que está aqui pelo YouTube, para Mari, boa noite, oi Kelly, boa noite para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre os comportamentos difíceis, os comportamentos desafiadores, né? Aqueles comportamentos que você fala, ai, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso aqui nessa situação? Eu não sei o que fazer. E eu digo que vem aquele tanto de cavalaria dentro da gente, né? Que quer solucionar logo aquilo, dependendo do desafio, do que acontece, e realmente deixa a gente em um lugar de preocupação, de medo, de culpa, porque dependendo do que a gente faz, sim, pode trazer a fazer o processo de traumatização dessa criança. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A criança tem um cérebro imaturo, então, dependendo da interpretação que ela dá para aquela situação, sim, esses pensamentos e essa interpretação vai ser levado ao longo da vida e vai prejudicar, sim, o comportamento lá na vida adulta. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né, para também não cair na permissividade, né, mas olhar para esse comportamento desafiador como uma comunicação da criança, como algo que está trazendo algo que não está bem, uma necessidade muitas vezes não atendida. Eu vou falar para vocês mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E ter um equilíbrio para também não ir para a educação muito rígida e acabar entrando no processo de traumatização com essa criança, que também me preocupa muito. Para quem está vindo aqui agora, para quem está entrando e conhecendo, entrando em contato comigo hoje, eu sou especialista na prevenção de traumas na infância, eu sou pediatra há mais de 10 anos, quase 13 anos já de pediatria eu tenho, atuei muitos anos em consultório, em emergência de pediatria, amava o consultório, mas nunca fui aquela pediatra, uau, que olhava para a criança nesse processo de traumatização. Tudo começou quando eu vim aqui morar para cá nos Estados Unidos, e comecei a buscar respostas, exatamente essa resposta que eu vou trazer para vocês aqui hoje, sobre como educar os meus filhos sem apagar, né? Sem apagar essa criança, sem colocar essa criança para ser sempre submissa, para ser o bonzinho, porque qual era a minha preocupação? Eu fui essa criança. E só eu sei o quanto eu lutei para sair desse lugar, né? De ser sempre boazinha, de não saber colocar limites. Então, ali, quando eu comecei a me deparar com os desafios na educação dos meus filhos, eu comecei a pensar, poxa vida, vai sim, isso vai ficar gravada, tá? Depois vai ficar disponível lá no YouTube para vocês. Já está sendo disponibilizado aqui no YouTube, já estou ao vivo aqui também. E a minha grande preocupação era exatamente essa, né? Que eu não caísse na mesma educação rígida, mas ao mesmo tempo que eu não fosse uma mãe permissiva, né? Porque a gente sabe que a gente tem regras sociais, que a gente tem um mundo em que a gente precisa seguir algumas regras sociais. E como é que eu ia entrar nesse lugar? Ensinando os meus filhos sobre respeitar o outro, ensinando meus filhos sobre empatia, mas ao mesmo tempo oferecendo para eles a liberdade de dizer não. Quando eu vi o meu mais velho, chegou uma época em que ele realmente ele apanhava muito de outras crianças, ele era uma criança, aspas, muito boazinha, apanhava demais de outras crianças, e aquilo foi me preocupando muito, porque eu vi que ele não sabia colocar limites, e ali eu percebi o quanto eu estava sendo muitas vezes rígida, e não estava ensinando ele sobre os limites dele. E eu queria uma educação onde existisse um meio termo, que não fosse para traumatização, que eu não apagasse o meu filho, mas que também houvesse respeito. Conseguem me entender? Então, foi isso que eu comecei a buscar. Então, foi aqui nos Estados Unidos que eu comecei a viver esses desafios quando eu vim para cá, 4 anos atrás, e comecei a estudar, porque eu comecei a ter desafios dentro do meu lar. Sempre fui uma mãe muito tradicional, de uma educação muito rígida, sempre eduquei com castigo, com punição, com ameaça. Meus filhos tinham muito mais medo de mim do que respeito. E quando eu percebi que, aspas, não estava dando certo aquilo que eu estava fazendo, porque realmente eu estava apagando o meu filho, eu comecei a estudar, a buscar informações, foi que eu entrei nesse mundo lindo e fantástico do trauma na infância, da educação mais respeitosa, de uma educação que olha para a criança na sua integralidade, da pediatria integrativa, quem aqui me conhece há mais tempo sabe que eu também fiz uma pós-graduação em pediatria integrativa, que a gente olha a criança como um todo, né? Mente, corpo. Então, o quanto é importante a gente ter essa visão ampliada da infância. E ali eu comecei a entender que estava tudo ligado. Tudo ligado, era tudo ligado, né? A forma como a gente educava essa criança, as punições, as ameaças, as chantagens,
podiam levar a consequências e a níveis de cortisol elevados que vão impactar lá na frente em doenças físicas, mentais, na adolescência. Se a gente for falar a curto prazo, na adolescência já, a gente já está vendo a quantidade de adolescentes que são a geração do quarto, que não tem relação, que não tem vínculo, que não tem conexão, né? Drogas, vícios, vício em tela, enfim. E não era isso que eu queria, né? Eu queria realmente buscar uma forma de, poxa, eu quero educar eles bem para o mundo, que eles sejam seres humanos do bem lá no mundo lá fora, mas que eles também saibam colocar limites, que eles não sejam invadidos, que eles não sofram aquilo que a mãe estava sofrendo, né? De não saber muitas vezes colocar limite e de ser sempre a boazinha. Mas que eles também tenham uma comunicação respeitosa. E não uma comunicação violenta para colocar limite, porque, poxa, colocar limite com comunicação violenta todo mundo sabe. Então, diante dos comportamentos desafiadores dos meus filhos, das minhas crianças, eu comecei a olhar mais para essa educação deles e buscar esses estudos, buscar essas informações. Então, aqui nos Estados Unidos, eu fiz vários cursos e certificações, e dentre as minhas certificações, eu tenho uma certificação com a Mona Delahouque, que é uma neuropsicopedagoga aqui nos Estados Unidos. Ela é uma pesquisadora maravilhosa e ela uniu a teoria polivagal, as teorias do Stephen Porges, ela traz também Bessel van der Kolk, ela une todos esses especialistas, os maiores especialistas em trauma do mundo, junto com o comportamento da criança, e ela foi fazendo essa interpretação. Então, essa é uma das minhas especializações, por isso que eu amo falar sobre comportamento infantil, eu adoro falar sobre comportamento, porque quando eu entendi comportamento infantil de uma nova lente, eu senti que eu precisava levar isso cada vez mais para as famílias, porque comportamento é sim comunicação, né? Comportamento não é malcriação. Existe um peso muito grande na sociedade em relação a essas famílias, né? Porque quando as pessoas olham uma criança que não está se comportando como aquele adulto gostaria, muitas vezes ele julga os pais. Ele olha para os pais como se os pais fossem os culpados. Ah, não está educando bem. Olha lá, que criança mal educada. Existe um peso muito grande. Esses dias mesmo eu vi um vídeo circulando aí na rede social, não sei se vocês viram também, de uma mulher que ela falava muito mal de criança. Dizendo, ai, que eu acho muito feio, criança desrespeitosa, criança mal educada, porque a culpa é da mãe, a culpa é do pai. E muitas vezes aquela família já está fazendo o melhor que ela pode, o melhor que ela consegue, o melhor que ela entende naquele momento. E é só mais um peso, mais uma culpa. E a gente vai entender daqui a pouquinho, fiquem aqui comigo até o final, porque eu vou traçar com vocês uma linha de raciocínio para que a gente fique realmente esclarecido sobre o comportamento da criança. A gente vai entender realmente de onde vêm esses comportamentos desafiadores, e a gente vai entender mais que isso, que para a gente ajudar realmente aquela família, não é com dedos apontados, é com mão estendida. Né? Se eu olho para uma criança que está ali numa explosão emocional e eu fico julgando aquela mãe, eu fico julgando aquele pai, eu não estou ajudando ninguém nessa situação. Eu só estou nutrindo meu ego, né? De sei tudo. Então, e não é essa a nossa intenção no mundo. Se a gente vê uma mãe e um pai passando por uma situação desafiadora, poxa, que eu possa ser uma mão que estende, e não uma pessoa que julga e que aponta e que se acha melhor. Ah, porque com os meus filhos eu não fazia assim. Ah, porque isso não acontecia na minha época. Ah, porque eu não fui educado assim. Isso, o que que é um comportamento desafiador? Né? O que que para vocês é um comportamento desafiador? Pode ir colocando aí para mim. Quem está aqui no YouTube pode ir colocando aqui no chat para mim. Quem está aqui no Instagram vai colocando aqui. O que que é um comportamento desafiador? O que que vocês consideram um comportamento desafiador? Então, tem muitas pessoas que dizem que comportamento desafiador é uma birra, né? Que é a explosão emocional. Como eu falei na primeira live que eu dei essa semana, falei para vocês que eu nem gosto desse termo, mas vamos colocar ele aqui porque é o que vocês conhecem. Tem pessoas que falam que quando tá se opondo, quando tá discordando. Então, vão dizendo aqui para mim o que que vocês, na opinião de vocês, qual que é o comportamento desafiador que vocês aí enfrentam hoje, na opinião de vocês? Qual o comportamento que já foi um dia muito desafiador para vocês? E aí a gente precisa começar a entender, dentro do cérebro da criança, o que está acontecendo, né? E muitas vezes no nosso olhar, na nossa perspectiva. Porque tem 3 pontos que a gente precisa analisar, que são super importantes. Se tiverem um espacinho para anotar, anota. Se não tiver, não tem problema, presta bastante atenção aqui, depois vocês assistem de novo essa live. E eu já vou pedir para vocês até irem compartilhando aqui, para convidar as pessoas para estarem aqui assistindo também, porque isso é importante. Então, tem 3 pontos importantes, né? Diante de um comportamento desafiador, que a gente precisa levar em consideração. Primeiro ponto, desenvolvimento infantil. Será
que esse comportamento, ele é um comportamento desafiador mesmo? Ou será que ele faz parte de um desenvolvimento infantil? Será que ele faz parte da fase do desenvolvimento da minha criança? Como que eu vou saber isso? Se eu estiver buscando informação sobre isso. Senão eu não vou saber, senão eu vou ficar julgando a minha criança como errado, como errado, como errado. Por exemplo, meu filho, quando ele era pequeno, ali com 2 anos, ele queria ir para a escola de pijama. Eu, uma mãe mega tradicional, mega rígida, não, porque para a escola você tem que ir de uniforme, para a escola você tem que ir de uniforme. Meu, o menino já ia de uniforme para a escola desde 6 meses de idade. Tem que ir de uniforme, porque todas as crianças vão de uniforme. Você tem que ir de uniforme, porque você tem que ir de uniforme. E a escola dele não era essa escola rígida, com essa regra de uniforme assim. E eu poderia também colocar o uniforme por cima do pijama, mas não, eu queria que ele tirasse o pijama e colocasse o uniforme. E eu sei hoje, estudando, que aos 2 anos realmente eles começam a querer esse espaço de decisão. E que se a gente oferece outras escolhas, o importante é que eles escolham algo, que eles tenham opção de escolha. Então eu sei que é uma fase do desenvolvimento, né, que a gente consegue conversar com a criança, achar uma forma de ajudar ela e dizer: "Faz sentido isso que você está escolhendo, faz sentido isso que você quer, que tal a gente não colocar uma roupa por cima?". Isso já foi muito mais fácil com o meu mais novo. Tanto é que eu falo que com o meu mais novo eu nem tive essas fases desafiadoras dos 2 anos, porque eu conhecia o desenvolvimento infantil, eu já tinha estudado sobre isso. Então o quanto a gente buscar informação, liberta também. Então, primeiro ponto sobre comportamento desafiador, sobre meu filho ter um comportamento difícil. Será que isso que eu estou vivendo não é algo natural da idade? Não faz parte da idade da minha criança? Segundo ponto, será que esse comportamento é um comportamento realmente muito difícil, muito desafiador, que foge do comum, do natural? Ou será que isso aqui está atingindo as minhas dores? Atingindo as minhas feridas? Atingindo aquilo, como eu expliquei na live passada para vocês, que eu falei bastante sobre os nossos gatilhos, atingindo aquilo que a minha criança lá no passado registrou como perigo, como ameaça. E na verdade ele é só uma criança sendo criança. Então ele só está correndo, fazendo barulho, sendo curioso, porque realmente é um comportamento de criança. Então até onde aquilo é um comportamento desafiador, ou até onde aquilo é algo que me incomoda, mas é natural para a criança, é natural para a infância, então como é que eu vou lidar? E aí o terceiro ponto entra realmente aqui num comportamento mesmo desafiador, que é desafiador em todos os lugares, né? Não é desafiador em um lugar só. Então, na escola já está tendo prejuízos para essa criança, dentro de casa começa a ter prejuízos dentro do ambiente familiar. É uma criança que alguém de vocês colocou aí que está sempre desafiando e se opondo a tudo. Então eu digo sim, a criança diz não para todas as situações. E aqui a gente começa a tentar entender, compreender, e eu quero que vocês caminhem junto comigo, o que acontece dentro do cérebro dessa criança diante de um comportamento desafiador. Por que essa criança está nesse estado de alerta? Dentro da especialização da Mona, ela chama de pathway, que é caminho, né? Eu gosto de chamar de zona. Então, dentro do nosso sistema nervoso, existem alguns caminhos que o nosso sistema nervoso fica. Então, existe o caminho vermelho, então vamos imaginar aí um caminho vermelho de alerta, né, de defesa, que é aquela pessoa ou aquela criança que está em estado de luta ou fuga. Existe o caminho azul, que é o caminho de congelamento, já vou explicar para vocês como é que funciona, para chegar nesses caminhos. Existe o caminho azul, que é o caminho de congelamento, que é o caminho onde eu fico freezing, que eu realmente estou ali congelado, que eu não luto com nada, porque eu já desisti de lutar. E existe o caminho verde, que é o caminho da cooperação, da criatividade, da espontaneidade. Isso aqui é totalmente embasado em teoria polivagal. Mas fiquem tranquilos, quem está dentro do curso intensivo de prevenção de traumas da infância já sabe disso, que lá eu explico com uma linguagem mais tranquila, muito mais fácil de entender, e faço um caminho com vocês em relação ao comportamento infantil. Mas o que acontece? A gente está sempre, nós estamos sempre interpretando o nosso ambiente. A criança está sempre, o tempo todo, interpretando esse ambiente. Se esse ambiente é um ambiente ameaçador ou se esse ambiente é um ambiente de segurança. E a criança tem um radarzinho ali, gente, zero bala. Maravilhoso. Ela interpreta mesmo, ela capta mesmo. E como que a gente interpreta essas sensações? Vem de dentro ou vem de fora? O que vem de fora? O que vem de fora?
os cheiros, os sons, tudo aquilo que os nossos sentidos captam. Então, o cheiro, o som, o toque, o olhar, o que que eu vejo? O que que eu vejo nesse ambiente que para mim transmite a mensagem de ameaça? Como é que tá a expressão facial do meu cuidador? Como é que tá esse ambiente? Tá cheio de estímulo demais, né? Às vezes você entra num lugar que até a gente adulto fica desorganizado. Tem estímulo demais nesse ambiente? Tá cheio de coisas, né? Tá bagunçado, um ambiente muito bagunçado. Isso começa a desorganizar e colocar em estado de alerta o corpo dessa criança. Isso a gente chama de neurocepção, mas eu não vou deixar aqui os termos com vocês, mas é o radar externo. Vou chamar de radar externo. E a gente tem o radar interno também, que aí são os nossos pensamentos, as nossas interpretações. Por exemplo, na criança, os pensamentos infantis. Porque a criança tem um pensamento infantil, ela não tem uma interpretação de adulto. Né? O cérebro da criança ainda está ganhando maturidade para interpretar determinadas situações. Então, quais são os pensamentos internos que levam a criança para a sensação de ameaça? A chegada de um irmão, por exemplo. Né? Quando chega um irmão, a criança não entende, nossa, minha mãe realmente tem que se dedicar a ele, porque ele é pequenininho, daqui a pouco ele vai crescer, mas agora ele ainda é pequeno. Gente, esquece. Ela não tem esse pensamento. O pensamento que ela tem é realmente estou abandonada. Então, são os pensamentos, muitas vezes o funcionamento ali dos órgãos. Então, se eu tenho uma constipação, se eu tenho uma diarreia, se eu tô com sono, se eu tô com sede, se eu tô com fome, tudo isso vai ativando esse sistema de alerta, alerta, não tá seguro, vai comprometer de alguma forma a sobrevivência. Isso aqui que você tá pensando, isso aqui que você tá sentindo, fome, a sede, o intestino que não funciona bem, o xixi que segura muito tempo, né? Todo mundo sabe aqui, a maioria das pessoas sabe o quanto eu bato nessa tecla do desfraude precoce, porque vai levar para esse lugar também. Uma criança que segura demais o xixi, fica retendo a urina o dia todo, também leva o corpinho dela a interpretar que é uma sensação, uma situação de ameaça. Por que tá segurando o xixi há tanto tempo? Tá fugindo do quê? Conseguem me entender? Então, são mensagens que o nosso corpo, tanto do lado interno quanto do lado externo, fica captando e transmite aqui essa sensação de segurança ou essa sensação de ameaça. E aí, quando a gente convive com pessoas, e a criança é lindo demais, gente, a natureza humana é muito linda. Essa criança já vem programado desde o útero a entender essa mãe. Os batimentos dessa mãe, a respiração dessa mãe, desde o útero ela já está entendendo. Isso aqui é seguro, isso aqui é ameaçador. O tom de voz da minha mãe assim é seguro, o tom de voz da minha mãe assim é ameaçador. A mesma coisa com o pai. Com a pessoa que ela está se vinculando ali nos primeiros anos de vida. Ela vai entendendo o que é ameaçador, o que é segurança, o que é ameaçador, o que é segurança. Por que biologicamente o nosso corpo vem programado para isso? Porque lá atrás, quando a gente vivia na floresta, caso chegasse uma ameaça, esse bebê também já estava preparado. Só que o nosso corpo não entende hoje é que não existe mais ameaça. O que existe é uma rotina corrida, o que existe é o estresse no trabalho, o que existe é a gente não conseguir colocar limite nas relações tóxicas e viver estressado. E essa criança tá ali captando ameaça, ameaça, tom de voz, expressão facial, ameaça, ameaça, ameaça. E quando ela capta ameaça, seja do ponto de vista interno, algumas pessoas são mais sensíveis, por exemplo, a som. Algumas pessoas são mais sensíveis a cheiro, a sabor. Algumas pessoas são mais sensíveis a esse estímulo visual que está em excesso. Então, acaba ativando mais esse sistema de alerta. Isso é pessoal e individual. Esse radarzinho, o meu não é igual ao de vocês, gente. Vai depender muito das minhas experiências, desde a gestação, desde a barriga da minha mãe. Então, o meu radarzinho de captar ameaça ou segurança é muito diferente do de vocês. O que para mim é segurança pode ser que para vocês não sejam. Então, é um conceito individual e único. E quando a gente começa a olhar para a criança, essa criança que capta essa ameaça, seja externamente ou seja internamente, né? Fome, sede, sono, pensamentos que ela está tendo ali na interpretação dela de criança, ou externamente, né? Barulho, movimento, os cuidadores que estão ali fornecendo mais para ela a sensação de ameaça do que de segurança, porque os cuidadores também estão nesse lugar, né? Agitados, correndo, vida corrida, trabalhando demais, com estresse, enfim, excesso de tela, né? Deixa a gente em alerta também. E aí essa criança capta essa sensação de ameaça. Lá dentro, ó, pi, 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 a amígdala diz, ó, perigo, 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 perigo dentro desse cérebro aqui. E aí vai ativar isso que eu falei para vocês agora há pouco, que é o que eu chamo de zona vermelha. Ativou essa zona vermelha,
adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí o que começa a acontecer no corpo dessa criança? Ela fica preparada para se defender, porque ela interpretou de uma forma inconsciente. Inconsciente, gente, nada é na consciência, inconsciente. Ela não programou aquilo, não foi algo programado, é tudo a nível inconsciente. Não vem para a consciência, ela não está pensando para fazer aquilo. Inconsciente. Quantos de nós adultos a gente sabe que muitas vezes inconscientemente também a gente faz coisas? A gente tem reações inconscientes, né? Nós que somos pais e mães e estamos nesse caminho de libertação dos nossos gatilhos, a gente sabe o quanto a gente faz aqui que a gente não queria fazer e de repente já fez. Quem dirá a criança que tem o cérebro imaturo? Porque a região que fornece essa consciência e esse freio na criança ainda está se desenvolvendo. E tem adulto que até hoje ainda não desenvolveu. Então, o quanto a gente precisa olhar para isso da criança e entender, inconscientemente interpretou como ameaça. A amígdala foi, pi, 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 alarme, alarme, parece um alarme de incêndio. Perigo, perigo, bora preparar esse corpo, porque se eu estou interpretando ameaça, se o rosto do meu cuidador, a face do meu cuidador, a agitação que o meu cuidador tá, o tom de voz do meu cuidador, né? Ou aqui, esse sono, essa fome, essa interpretação aqui no meu pensamento, falou que é ameaça, vamos bora ligar a defesa. Vamos se defender, porque então é ameaça. Então comece a acionar esse sistema realmente de ameaça aqui dentro do meu corpinho, do corpinho da criança, e começa a liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol. E o que eles fazem? Preparam essa criança para lutar. Quando a gente vai lutar, quando a gente está lá, pensem comigo. Se vocês estiverem lá, numa situação desafiadora, você se deparou ali com um lobo, ele veio para te atacar. Gente, você vai bater papo com o lobo? Você vai conversar com ele? Você vai abraçar ele? Você vai ouvir o que ele tem para te dizer? Conseguem me entender? O quanto essa captação de ameaça da criança leva ela para um estado em que ela vai se opor, em que ela vai dizer não para tudo, em que ela vai gritar mais, algumas vezes ela vai até agredir, em que ela não vai ouvir a voz do adulto. Eu falei isso para vocês na outra aula, mas eu vou repetir aqui de novo. Quando esse sistema de alerta, né, tá acionado, existe uma alteração na contração da musculatura do nosso ouvido médio. A gente passa a ouvir melhor os sons mais baixos. Então a voz humana fica difícil de ser escutada. Por que os sons mais baixos? Porque a gente precisa ouvir os passos daquilo que é ameaça se aproximando. Nosso corpo é muito inteligente, ele faz tudo isso para proteger a gente. Para proteger. Isso é proteção, isso é instinto de proteção. E nesse instinto de proteção surgem esses comportamentos desafiadores, onde você está dizendo para a criança, para, a criança continua. Vamos fazer isso? Não, não vou fazer. E a criança se joga no chão, e a criança esperneia, a criança grita, a criança bate na outra criança. Eu atendo alguns casos que vêm, às vezes, de escola, né? Muitos até, não são nem alguns, são muitos. E eu recebo muitas crianças com o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu vou ser bem sincero para vocês, 99,9% dessas crianças, quando eu cuido do ambiente, os sintomas se desaparecem, eles vão embora. Eles não aparecem mais. Por quê? Que cérebro vai conseguir pensar, raciocinar, concentrar, se a interpretação que o corpo dessa criança está tendo, seja lá de onde vem essa interpretação, é de ameaça? Como que essa criança vai conseguir concentrar? Se você está sendo ameaçado, você vai ficar parado? Você vai fugir. Então anda, movimenta, anda, não concentro, não consigo pensar, não consigo concentrar, começo a fazer uma coisa, vou para outra. Quantos adultos a gente tem hoje dizendo aí que tem diagnóstico de TDAH, mas na verdade esses adultos estão no sistema de alerta o tempo todo ativado, e não desativa. E fica ali, na rodinha do hamster. Se cobra, não consigo fazer, procrastino, deixo para a última hora e me cobro mais e fica ali na rodinha do hamster. Eu não consigo concentrar, Então, quantos adultos hoje chegam a dizer, será que é? Será que não é um sistema seu que está em alerta? A mesma coisa acontece com a criança. Comportamento desafiador? Ou essa criança está com o sistema de alerta ali ativado? E o que a nossa sociedade faz, o que as culturas de educação mais antigas de século passado, porque eu estou considerando que vocês que estão aqui ao vivo comigo já são uma nova educação, um novo olhar, porque vocês já são embasados em neurociência, e vocês vão ser mais ainda, e estou dando a oportunidade agora de entrar no meu curso intensivo de prevenção de traumas na infância, onde a gente vai ter um grupo fantástico de apoio para conversar, para apoiar vocês,
e várias aulas lindas, maravilhosas que estão lá dentro, com convidados especiais também. Mas quando a gente olha para essa criança na nossa educação, educação rígida, que a gente recebeu, o que que a educação rígida faz? Quando a criança não se comporta, o que que tem que fazer com ela? O que que faz com essa criança? O que que faz com essa criança quando essa criança, aspas, não se comporta? O que as pessoas falam para vocês fazerem? Ah, tem que ser firme. Ah, tem que ser forte. Ah, tem que bater. Ah, tem que botar de castigo. Ah, tem que punir. Ah, tem que ameaçar. Tem que chantagear. Não é isso que acontece? E o que que eu falei para vocês que o corpo dessa criança está interpretando? O que que eu acabei de falar que o corpo aí vocês, ó, bater, exatamente isso. E aí se você vai para as pessoas mais antigas, hoje mesmo eu estava assistindo às apresentações, né, estava participando da banca das apresentações de trabalho científico. E uma das meninas apresentou quanto os direitos da criança começaram a ser apresentados no Brasil em 1991. Vocês têm ideia, gente? Faz muito pouco tempo, muito pouco tempo. Enfim, então eu até entendo, né, o porquê que os nossos pais muitas vezes falam: "Ah, porque tem que bater, porque tem que castigar", porque não sabiam, não tinha informação sobre isso. E o que que eu falei para vocês, isso é todas as condutas que a nossa sociedade, que uma educação mais antiga, de séculos passados, falava para a gente fazer, que tinha que cortar o mau comportamento, né, literalmente cortar o mau comportamento. Só que eles se esqueciam que embaixo eles não sabiam, não tinha informação nenhuma, que isso aqui é só a pontinha do iceberg, que lá embaixo existe um corpinho se sentindo ameaçado por N fatores. Então eu estou me sentindo ameaçado porque os meus pensamentos são interpretações de ameaça, ou porque eu estou com sono, ou porque eu estou com sede, ou porque esse barulho é de barulho demais para mim, ou porque esse meu cuidador realmente transmite essa sensação de ameaça, porque ele também veio de uma educação, né? Assim, e nunca se desligou dessa sensação de ameaça. Então esse cuidador também está transmitindo isso aqui para mim. E por mais que esse cuidador tente, muitas vezes ele não consegue se conectar, ele não consegue brincar com essa criança, ele não consegue fornecer segurança também. Então, por baixo, quando a gente mergulha nesse comportamento desafiador, a gente enxerga um monte de coisas que está acontecendo com essa criança. Gente, eu juro para vocês, quando eu monto iceberg nos meus atendimentos, quando eu pego essas crianças, nessas queixas de comportamento desafiador dessas crianças e eu monto o iceberg, porque eu sempre monto e mergulho e vou entender a história gestacional, vou entender como foi a gestação, os primeiros meses dessa criança, como é que esses pais estão, aonde que será que esses pais estão em alerta também, ou será que esses pais estão na zona de segurança, aonde que essa família está. Você começa a entender por que, de onde vem aquele comportamento desafiador dessa criança. Só que a nossa sociedade hoje enxerga e quer cortar esse, aspas, mau comportamento, esse comportamento desafiador, com punição, com chantagem, com ameaça, com grito, não, porque tem isso, aqui. Eu entendo, é a única coisa que a maior parte de nós conhece ou conheceu. É a única coisa que os nossos pais conheciam. Só que hoje a gente precisa entender que a gente estuda muito, tem muitos estudos sobre o funcionamento do cérebro da criança, sobre neurociência do desenvolvimento infantil, sobre teoria polivagal, sobre apego seguro. Tem muitos estudos que trazem para a gente um embasamento maravilhoso para libertar os nossos filhos do processo de traumatização do trauma. Por quê? Se a gente age com punição, com chantagem, com ameaça, o que, que eu disse para vocês que essa criança está interpretando? Qual é o alarme que acendeu? De ameaça. Não foi o alarme de ameaça que acendeu? Por isso que ela acionou tudo isso? Ela interpretou a ameaça ou do lado de fora ou do lado de dentro? E o que que a gente faz? Vocês acham que isso, o que que é o contrário de ameaça? Segurança, não é? Se eu quero romper esse comportamento desafiador, então o contrário de ameaça é o quê? Segurança. Eu passo segurança quando eu chantageio essa criança? Eu passo segurança quando eu castigo essa criança? Quando eu bato nessa criança? Eu não, quando eu olho para ela com um olhar de raiva e de ódio daquilo que ela está fazendo? Não, pelo contrário. Eu aumento ainda mais essa carga, porque além daquilo que ela está vivenciando, que ela está interpretando como ameaça, ainda vem esse cuidador principal, que deveria ser a fonte de segurança, e opa, joga mais ameaça. E toma mais, e sobrecarrega mais, e toma mais. E aí tem pessoas que dizem para mim: "Pri, mas resolve". Vou colocar um monte de aspas aqui. Aspas. Mas resolve.
não é que resolve, gente. A criança nem usou a região cortical dela para interpretar nada daquilo que você está tentando ensinar, ela ficou no medo. Não é que resolve. O cortisol é tão alto, o estresse é tão grande, porque ela já está com uma cascada de estresse ativada dentro desse cérebro, e quando a gente vem de fora e joga mais estresse, o sistema nervoso dela diz: chega, é muito, é ameaça, você vai perder o amor dos seus cuidadores, isso é ameaçador para sua vida, isso é ameaça de vida, isso não é nem perigo mais. Isso é ameaça de vida, cara. Desliga, 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 desliga tudo, dá um apagão. Desliga. Quantos de nós fomos desligados várias vezes na nossa infância? Várias vezes. Eu conto as inúmeras vezes em que eu me lembro de estar chorando sozinha atrás de uma porta do quarto. E o que a gente precisava naquele momento? Fazer aquilo que a gente queria? Não, mas eu precisava sentir segurança. Porque quando eu sinto segurança, quando eu me sinto seguro, esse cortisol que está circulando e que está fazendo com que esse comportamento seja desafiador e muitas vezes incontrolável, e as famílias, fica muito nítido para mim, porque vocês vão entender isso também. Eu falo para parar, não para. Porque não é controlável, não é aqui, gente. É o cortisol que está circulando e fazendo a criança fazer aqueles movimentos. E a criança não consegue, realmente, ela não consegue, não é porque ela não quer. Ela não consegue. Ela não consegue. E aqui a gente entraria em outra vertente, outro assunto imenso, que é o quadrinho de comportamento, a premiação, que é essa questão também. Mas, enfim, o quanto isso também prejudica a infância. Mas o quanto a gente precisa olhar para essa criança e entender que nesse momento ela precisa de segurança. E segurança é dar o chocolate que ela quer? Segurança é deixar ela pular no sofá da vizinha, sendo que a vizinha falou que não pode pular no sofá? Segurança é deixar ela correr num lugar onde é lugar de fazer silêncio? Não! Mas é olhar para essa criança, olhar nos olhos dela e dizer: olha, eu tô aqui com você. Você quer correr? Então vamos correr em outro lugar. Ou vamos desenhar aqui? Agora, se eu passo mais ameaça, e percebam, e gente, isso para mim fica muito nítido. Quando os meus filhos eram menores, e eu tentava frequentar lugares com eles que precisava ficar em silêncio, eu começava a ficar tensa, tensa. Porque eu sabia que eles não iam fazer silêncio. Pequenininhos, necessidade infantil, movimento, falar, brincar. E eu lá na minha educação rígida, né, eu sabia que eles não iam fazer e aquilo eu ficava mais e quanto mais tensa eu ficava, mais eles faziam barulho. Quanto mais eu pedia para parar, mais eles faziam. Por que que isso acontecia? Por que que isso acontece? Porque eu, que deveria ser a pessoa a passar segurança, o meu corpo já estava mostrando para eles que eles deveriam ficar em alerta antes de sair de casa. Antes de sair de casa, minha expressão facial, o meu tom de voz, o meu movimento corporal já estava passando para eles que eles deveriam ficar em alerta. E era isso que eles ficavam, em alerta. E aí, ali na minha rigidez, eu tentava fazer eles pararem, 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 conversando, falando, falando, e não parava, e não parava, e não parava. Até que chegava um momento e eu perdia a paciência. Não é isso que acontece? Com a maior parte de nós? Era isso que acontecia com a gente, comigo também. É isso que acontecia com a gente aqui em casa. Sem eu entender que eu era a fonte daquela regulação, daquela sensação de segurança. Então não é cair na permissividade, mas é saber ser segurança. Se eu caio na permissividade, eu também não estou ensinando essa criança nada, absolutamente nada. E pelo outro lado, se eu caio nessa educação rígida em que eu olho só a pontinha do iceberg, em que eu olho só essa criança que morde, meu filho morde, meu filho tá me batendo, eu tô olhando só a pontinha desse iceberg, eu não tô interpretando tudo aquilo que ele tá lendo de ameaça, externo e interno. Quantas vezes eu atendo famílias, crianças, que os pais trazem para mim que a criança tá batendo, e quando eu olho para a história da família, da mãe, você vai perceber que a mãe tem uma raiva que ela não sabe pôr para fora. Ela não sabe pôr para fora, porque lá na infância ela foi tão reprimida que ela não sabe colocar para fora. E essa criança lê o corpo dessa mãe, ela percebe o corpo dessa mãe. E ela vem com a raiva muito intensa, porque realmente ela está expressando aquilo que. Isso é expressar o que o cuidador não expressa, mas porque esse radar nosso, que é o nosso sistema nervoso, isso aqui são estudos, isso é neurociência, isso é medicina, isso é saúde, tá? Isso não é coisa do além, não. Está lendo, está interpretando. Por que a gente tem esse radar? Porque ele é importante para a sobrevivência humana, para a espécie humana. Porque é através desse radar que a nossa espécie foi adiante.
Porque é como se a gente comunicasse para o outro através do olhar, se é seguro ou não, se eu posso me relacionar com aquela pessoa ou não, se está seguro ou não. Então foi dessa forma que o engajamento social foi acontecendo na nossa espécie e permitiu que a gente construísse grandes obras, né? A gente é feito para viver em comunidade, a gente é feito para viver junto. Percebam para vocês verem quanto o radar funciona de vocês, que quando o parceiro está ali estressado, vocês acabam ficando estressados também, ou a criança fica estressada também. Percebam outro detalhe muito interessante, né, desse radar do comportamento. Você quer fazer a criança dormir porque você vai sair com alguém ou porque você tem um evento importante, você está lá tentando fazer a criança dormir, e aí naquele dia, naquele momento, a criança não dorme. Por que ela não dorme? Porque muda a sua expressão facial, muda a forma como você está falando dessa criança, muda até o jeito que você bate na criança, né? Porque a gente tem a mania, às vezes, de ficar batendo na criança para fazer ela dormir. E ela sente. Se o meu cuidador está em alerta, está com pressa, opa, para que eu vou dormir? Por que eu vou relaxar? Aqui a gente entraria no comportamento do sono, que também está ligado com isso, mas aí daria, né, uma outra live. Mas a gente precisa entender que comportamento é comunicação de dizer eu estou me sentindo ameaçado, ou eu estou me sentindo seguro, ou eu já desisti de tudo e estou congelado, sou a criança boazinha, passiva, que tudo está bem, que as outras crianças também me fazem ali, me enganam, né? Então, enfim. Qual é o tipo de adulto que você quer? Um adulto criativo? Um adulto espontâneo? Um adulto que engaje socialmente, que engaje com outras pessoas? Porque se você quer esse adulto, você precisa ajudar a sua criança a caminhar para o sistema de segurança e não ficar colocando ela na zona vermelha de alerta o tempo todo, com ameaça, com chantagem, com punição. É dizer, ô filho, tô sentindo, tô percebendo que você quer se movimentar. Ou olhar para você. Gente, quantas vezes eu olho nos meus filhos um comportamento desafiador e eu vejo ali um espelho de, não tá tudo bem. Nossa, na minha casa tá um caos, ai, tô brigando com o marido, ou tô brigando com um amigo, ou no trabalho tô muito sobrecarregada, eu tô cansada, e aquele comportamento desafiador é só uma criança que quando tenta olhar para o adulto e buscar uma conexão, buscar um pertencimento, não encontra, porque o adulto não tá conectado nem com ele mesmo, quem dirá com a criança. Quantas vezes eu olho hoje para o comportamento desafiador e eu digo, nossa, ainda bem que existe. Ele é um aliado, ele não é um inimigo. Porque eu consigo ajudar essa criança a não entrar no processo de traumatização, porque eu não vou usar ameaça, não vou usar chantagem, pelo contrário, eu vou olhar para o que ela está interpretando, como é que está aquela situação, validar o que ela sente e trazer ela para o estado de segurança. E mais do que isso, eu consigo olhar para mim, que eu nunca olhei, né? Que os nossos pais também não olhavam para eles, não ensinaram a gente a olhar para a gente, e a gente não consegue se ver. E hoje, através do comportamento desafiador dos meus filhos, muitas vezes eu falo, opa, o que eles estão lendo em mim? Ameaça. Por quê? Porque eu tô agitada, porque eu tô correndo demais, porque eu tô trabalhando demais, porque realmente eu não tô nem com o tempo de olhar naqueles olhinhos brilhantes e me conectar com eles e de estar ali com eles para passar essa segurança que eles estão precisando. E é uma comunicação não verbal. Prestem bastante atenção nisso. Não é uma comunicação verbal, é uma comunicação não verbal, é uma comunicação corporal. Isso que os nossos filhos sentem. Então, vocês que hoje estão vivendo comportamento desafiador, olha para esse ambiente de casa, como é que tá? Ajusta o que tiver que ajustar, passar mais tempo junto, mas olha para vocês também. Será que isso aqui que a minha criança está manifestando de comportamento desafiador, na verdade, não é algo que eu tô tendo dificuldade de lidar e meu corpo está transmitindo isso aqui, esses desafios? Porque o nosso corpo transmite o que a gente está vivendo, gente, não tem como. Será que essa criança não está com privação de sono? Será que essa criança não está cansada, esgotada demais? Está cansada demais porque eu coloco ela no judô, no futebol, na natação, milhões de coisas. Que além de ela não ter tempo com os cuidadores principais, que é essencial para trazer segurança, essa sensação de pertencimento é essencial. Ela também está cansada. Ela está sempre com cortisol sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. Então, comecem a olhar para esse comportamento desafiador como uma comunicação. Ao invés de olhar como culpa, tô falhando como mãe. Ai, tô falhando como pai. Comecem a olhar para o comportamento desafiador como uma comunicação lindíssima. E eu, de verdade, essas crianças que têm um comportamento desafiador, para mim, são as crianças que eu aplaudo, que eu acho maravilhoso, porque elas se estão comunicando ainda.
O grande problema para mim é as que já desistiram de comunicar. Porque aí elas já desenvolveram pensamentos e comportamentos para agradar somente o adulto. E aí lá na idade adulta ou até mesmo da adolescência, isso volta cobrando caro. Então essa é a minha grande preocupação. E aí eu vou deixar o convite aqui para vocês. A gente está nas últimas horas de inscrição do meu curso intensivo de prevenção de traumas na infância, onde eu falo bastante sobre isso, onde a gente conversa muito, tem muitas aulas lá falando sobre isso. São aulas gravadas, já estão disponíveis. Estejam comigo lá. Tem um grupo de apoio também, para estar com vocês ali dentro, para a gente conversar, para gravar áudio, para explicar as dúvidas de vocês. A gente vai responder com áudio. Então, é um convite de coração para libertar vocês desse peso, né? De olhar para o comportamento desafiador como um peso, porque eu olhava para o comportamento desafiador dos meus filhos como um peso, de achar onde eu estou errando. Não é possível, eu estou errando em alguma coisa. E muitas vezes não é. É só um ajuste que precisa fazer em alguns detalhes. E o pessoal que já está entrando dentro do curso intensivo de prevenção de traumas na infância, estão falando, Pri, nas primeiras aulas eu já consegui entender muita coisa. E já fez a diferença, meu filho mudou. E na verdade não é a criança que muda. É a nossa comunicação corporal que muda. Nossa comunicação não verbal. A nossa linguagem corporal é que mudou com essa criança. Porque eu passei a entender. Então eu parei de julgar. Eu parei de condenar. E o quanto isso vai realmente mudando esse ambiente que essa criança está vivendo. A gente pode transformar o ambiente que a gente vive em um ambiente de mais paz, de mais leveza, de mais tranquilidade. A gente só precisa ter um caminho para trilhar, a gente precisa ter um conhecimento realmente embasado. E foi por isso que eu desenvolvi para vocês realmente o curso intensivo de prevenção de traumas na infância. Porque foi um caminho que eu tracei, que eu trilhei. Em relação ao comportamento desafiador, em relação à relação com os meus filhos, em relação à conexão com os meus filhos. Então, são as últimas horas de inscrição. Últimas horas. E eu convido vocês a estarem ali e dou as boas-vindas, que eu sei que tem o pessoal aqui que já entrou, tá vendo uns nominhos e uns rostinhos aqui conhecidos, porque ali pelo grupo de WhatsApp também que eu tô, a gente identifica. Sejam bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês dentro do CEPIT. Vai ser maravilhoso caminhar ao lado de vocês. E eu espero quem ainda não entrou, que esteja lá comigo, para a gente realmente poder tornar esses dias muito mais leves. Tem mais informações ali no link da bio, ou se vocês escreverem CPTI em qualquer direct que vocês enviarem para mim também, vocês recebem o link para fazer as inscrições. Então, a partir de amanhã as inscrições não estão mais abertas. Vai se encerrar hoje, daqui a algumas horas. E eu espero vocês lá. Um super beijo, obrigada pela participação nessa live, espero que vocês tenham gostado. Sim, fica gravada, eu vou liberar daqui a pouco aqui no YouTube para vocês também.